Eu sou o professor Otávio Plazzi e este é o videocurso sobre células do sangue. Este videocurso ele foi montado seguindo como base o capítulo do mesmo nome no livro Histologia Básica dos autores Junqueira e Carneiro. O sangue, todos nós sabemos, está contido em um compartimento fechado que o mantém em movimento regular e unidirecional devido essencialmente às contrações rítmicas do coração. Então nós sabemos que o sangue ele está contido num compartimento fechado, que são os vasos sanguíneos, dos mais diferentes tipos, cada um com as suas funções e com as suas características morfológicas, que está em constante movimento regular e unidirecional, ou seja, em um único sentido, devido essencialmente à força de propulsão que é dada pela contração, em especial, do ventrículo esquerdo, que expulsa o sangue para todo o sistema através da artéria aorta. Basicamente, o volume total do sangue de um corpo, de uma pessoa, é 7% do seu peso corporal, que para um indivíduo de aproximadamente 70 quilos, chega a 5 litros. O sangue ele é composto basicamente por glóbulos sanguíneos. Esses glóbulos sanguíneos fazem parte da parte sólida do sangue. Então nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e o plasma. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E temos o plasma, que é a porção líquida do sangue. Então, para que nós tenhamos o sangue, ele é constituído basicamente de glóbulos sanguíneos e plasma, porção sólida e porção líquida. Ao se retirar o sangue do conteúdo vascular, ele tem uma tendência a uma coagulação bastante rápida. Para que se possa fazer um exame para avaliar o percentual, para avaliar a constituição desse sangue, é necessário que assim que se retire o sangue, seja adicionada uma quantidade de uma substância anticoagulante. Antes de se centrifugar, é um conteúdo homogêneo, em que a porção sólida está imersa na porção líquida. Após a centrifugação, nós temos a seguinte separação. Essas duas estruturas que nós estamos vendo, com esta coloração mais escura e essa mais clara, é a porção sólida. E essa porção bem mais clarinha aqui é o líquido, que é o plasma. E aqui a gente tem os glóbulos. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que correspondem de 35% a 50% do volume, podendo variar de acordo com o sexo. E 1% para os leucócitos ou glóbulos brancos, constituindo assim a parte sólida do sangue, os glóbulos sanguíneos. E a parte líquida, que corresponde ao plasma, que é o restante do valor aqui em torno de 49%. Basicamente, e isso não é novidade, o sangue tem como finalidade, que todos nós sabemos, servir como um meio de transporte. É através do sangue que, por exemplo, o O2, quando ligado à hemoglobina, vai ser conduzido até os diversos tecidos que nós temos no corpo. É através do transporte do sangue que o CO2, vindo das células após o metabolismo celular, ou seja, o lixo metabólico que é o CO2, vai se ligar à hemoglobina ou, na sua maior parte, vai se dissolver no plasma, que é a porção líquida do sangue. Então, transporta também o CO2. Além disso, transporta as células de defesa, os leucócitos, para todo o corpo. Esses leucócitos eles são produzidos lá na medula óssea. Nós vamos falar numa próxima oportunidade. Na sequência, eles são colocados na circulação sanguínea e vão ficar em circulação sanguínea até que haja um marcador químico para que eles penetrem, ultrapassem as paredes dos capilares e das vênulas e adentrem ao tecido conjuntivo, onde vão combater a agressão. Mas até que ele execute essa função,
o transporte desses leucócitos vai ser feito pelo sangue. Além do transporte dos leucócitos, o sangue também transporta nutrientes, metabólitos e hormônios dos mais diversos tipos. Em especial, nós podemos comentar os hormônios, que são produtos de glândulas que muitas vezes vão agir muito longe de onde foram produzidos, né? Então, às vezes, você tem um hormônio que é produzido, por exemplo, na glândula hipófise, lá no sistema nervoso central. Esse hormônio vai agir lá no ducto lactífero, por exemplo, da mama, para aumentar a secreção de leite ou produzir o leite através da prolactina, por exemplo. Então, foi secretado lá no sistema nervoso central e vai agir lá na mama, lá no seio da mulher, né? Então, para esse hormônio chegar até lá, ele vai se valer do transporte sanguíneo. Os nutrientes, da mesma forma, são absorvidos no intestino delgado, por exemplo, caem na circulação sanguínea e vão ser metabolizados nos diferentes locais onde a gente tem essa função. Então, o sangue tem como função primordial servir como meio de transporte. Mas veja bem, não é a única função do sangue. Não é a única função do sangue. Além de servir como meio de transporte, o sangue também regula a distribuição de calor. Participa do equilíbrio ácido-básico e osmótico dos tecidos também. Então, quando a gente fala regula a distribuição de calor, um exemplo é o epitélio interno da cavidade nasal. A gente sabe que tem muitos vasos sanguíneos ali. Para quê? Para poder aquecer o ar. Onde tem muito sangue, muito vaso sanguíneo, consequentemente aumenta a temperatura. Nós vimos agora há pouco que o sangue ele é composto de glóbulos sanguíneos e plasma. Vamos começar falando a respeito do plasma. Então, o plasma é uma solução aquosa contendo componentes de pequeno e de elevado peso molecular que correspondem a 10% do seu volume. Proteínas plasmáticas correspondem a 7%, sais inorgânicos a 0,9% e o restante é formado por exemplo, aminoácidos, vitaminas, hormônios, glicose. Então, basicamente, o plasma é constituído por água, componentes de pequeno e elevado peso molecular, 10% do volume, proteínas plasmáticas, 7%, sais inorgânicos, 0,9%, e praticamente os outros 80% tem relação, é constituído basicamente por compostos orgânicos, como, por exemplo, os aminoácidos, vitaminas, hormônios e a própria glicose. Existe uma relação íntima, direta, entre a composição do plasma e a composição do líquido extracelular. Um reflete o outro. Então, a composição do líquido extracelular é semelhante à composição do plasma. Então, a gente pode dizer que a composição do plasma é um indicador da composição do líquido extracelular. Por que isso acontece? Justamente porque há um equilíbrio entre as proteínas de baixo peso molecular do plasma com o líquido intersticial dos tecidos. Então, há um trânsito livre, há um equilíbrio, há uma quantidade igualitária dessas proteínas nos dois ambientes. Então, consequentemente, a concentração, a composição do líquido extracelular é semelhante à composição plasmática. As principais proteínas do plasma são a albumina, as alfa, beta e gama globulinas, as lipoproteínas e as proteínas que participam da coagulação do sangue, como, por exemplo, a protrombina e o fibrinogênio. As albuminas, elas são sintetizadas no fígado e são fundamentais na manutenção da pressão osmótica do sangue. Aqui vale um parentezinho para a gente falar o que é a pressão osmótica. Bom, para a gente entender a pressão osmótica, eu preciso entender o que é a osmose, né? Então, a osmose é a movimentação dos íons ou moléculas espontânea, então é uma movimentação espontânea, que se move de regiões de baixa concentração
para regiões de alta concentração até que haja um equilíbrio. Então a osmose é a migração, é o movimento de moléculas e íons que vai da região de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica, ou seja, de uma solução menos concentrada ou hipotônica para uma solução mais concentrada ou hipertônica. A gente precisa lembrar que as membranas elas são permeáveis, mas elas são permeáveis ao solvente, não ao soluto. Então a pressão osmótica, quando eu tenho duas soluções, por exemplo, que são separadas por membrana, a passagem do solvente, como eu já disse, vai ser da solução hipotônica para a solução hipertônica. Essa passagem ela vai ser ativa até que as duas pressões se igualem, até chegar num ponto de equilíbrio. A pressão osmótica do sangue, na verdade, é a pressão externa que é feita sobre a solução hipertônica, impedindo que ela receba o solvente vindo da solução hipotônica. Então, trocando em miúdos, a pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada para impedir que a osmose aconteça. Ok? Isso é bastante importante para que a gente evite quadros intensos de desidratação, por exemplo. Já as gama-globulinas são anticorpos, né? E é por isso que a gente também chama as gama-globulinas de imunoglobulinas. O sistema de coagulação, que tem como fator principal, como principal estruturar as plaquetas, que nós estudaremos ainda nesta videoaula, engloba pelo menos 16 proteínas plasmáticas com reações em cascata, além de algumas enzimas envolvidas na formação do coágulo. Ao final desta videoaula eu vou explicar para vocês como é que se dá a formação de um coágulo. E por último, as lipoproteínas, que na verdade são um conjunto de proteínas e lipídios que tem o objetivo de otimizar o transporte destes lipídios para o plasma sanguíneo. Ok? Então, são basicamente os compostos do plasma. Para que a gente consiga visualizar as células do sangue, os glóbulos sanguíneos, é necessário que haja um preparo nessas lâminas para que a gente possa visualizar essas células. Comumente, para se observar as células sanguíneas, a técnica que a gente usa pega uma gota de sangue, coloco sobre a lâmina, venho com uma espátula,